eu sou a Michele Félix e você está assistindo a TV Novo Degese. Estamos na frente do edifício do jornal O Dia para entrevistar nosso convidado especial da semana, Fernando Molica, que é um jornalista, gente boa pra caramba. Vamos nessa? Olá, eu sou a Michele Félix e estamos no Jornal O Dia com um convidado especial, Fernando Molica. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Michele. Tudo bem? Gostaria que o senhor explicasse um pouco como é a sua vida de jornalista aqui no Jornal O Dia. Bem, aqui no Dia eu sou responsável por uma coluna diária, a coluna Informe do Dia, que é uma coluna de informação, uma coluna que publica diversas notas. É uma coluna, tradicionalmente, é uma coluna de política, mas a gente tenta não ficar só na política. Trabalha política, mas também trabalha política pública, educação, saúde, segurança, enfim, os temas são os mais variados possíveis. E quando o senhor entrou no jornal? Aqui no Dia eu entrei em 2008, quase 4 anos. Eu já tenho eu já trabalhei, sou bem rodado já trabalhei em várias outras redações, mas aqui no Dia foi há quase 4 anos. O jornalismo era seu sonho mesmo ou não? Tinha outro? Não, na verdade eu queria ser jornaleiro quando era pequeno. Eu queria eu gostava muito de ler revistinha, gostava muito de ler jornal. O meu sonho era trabalhar numa banca de jornal para poder ficar lendo revistinha e jornal o dia inteiro. Mas aí não deu certo, eu virei jornalista. Mas enfim, eu queria ser jornalista. Desde, 12, 13 anos eu tinha vontade de ser jornalista. Muito legal. E no seu trabalho, o senhor visa o problema da comunidade, da sociedade em geral e tenta ajudar de alguma forma? Eu acho que o jornalismo não é uma entidade, os jornais, as TVs, elas não trabalham, elas não são entidades de benemerência, né? Elas não são entidades estatais, elas não trabalham no sentido de suprir o Estado. Mas, inegavelmente, o jornalismo, ele te dá um poder, né? E numa sociedade como a brasileira, numa sociedade que é tão desigual, que é tão cheia de problemas, eu acho que a obrigação do jornalista é apontar esses problemas. Isso é a maneira que a gente tem de colaborar. E isso, repito, a gente vive numa sociedade extremamente injusta, numa sociedade com um grau de diferença, as diferenças sociais, né, na sociedade brasileira são muito grandes. Então, acho que apontar isto, ressaltar, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a gente tem que ter sempre, num país como o Brasil, você tem que sempre priorizar o lado de quem apanha e não o lado de quem bate. Eu acho que se a gente tiver esse viés, né, de ter mais cuidado com a população mesmo, né, com a população que é mais prejudicada, que apanha mais, eu acho que a gente tem um caminho razoável para isso. Nós somos uma TV de jovens. Eu queria saber se o senhor acha que a violência contra o jovem vai acabar um dia ou não. Acho que a violência é algo inerente do ser humano, né? Nós somos violentos, nós temos momentos de violência. Eu quero dizer que não há a ideia do fim da violência. O que você pode ter e que se deve procurar é ter uma sociedade menos violenta. Eu acho que você tem que buscar uma sociedade que seja mais igualitária, uma sociedade em que as pessoas tenham oportunidades pelo menos parecidas. Eu acho que isso tudo colabora para que a gente diminua a violência. E mudando um pouquinho de assunto, tirando a violência, eu queria que o senhor explicasse dos 4 livros que o senhor escreveu e principalmente O Homem que Morreu 3 Vezes. Eu queria que o senhor explicasse bem esse livro. O Homem que Morreu 3 Vezes é a história de um advogado, Antônio Expedito Carvalho Pereira, meu único livro reportagem. É a história de um advogado que ele era uma pessoa de partidos ligado a movimentos conservadores, era um cara de extrema direita que depois foi mudando. Então a ideia de Morreu 3 Vezes é que ele foi se reinventando. É uma história quase inacreditável. Muito legal. Eu tô querendo ser repórter. Eu queria que o senhor me desse uma dica de como ser repórter. Olha só, eu acho que é muito complicado, né? Porque cada um é repórter do seu jeito, né? Não existe um médico, existem vários médicos. Cada um é um médico à sua maneira. Eu acho que cada um vai ser um jornalista à sua maneira. Eu acho que a gente não tem que ser ideológico. O jornalismo, vou fazer o jornalismo para mudar a sociedade, porque aí isso deixa com os políticos fazem isso. Nosso papel não é esse, a gente não é papel para fazer política.
Nosso papel é contar histórias. Agora, a maneira como a gente conta, o assunto que a gente seleciona para contar, ainda mais no momento da internet, que há uma proliferação de informações, né? Você tem informação para todo lado. Então, para você convencer a pessoa a pagá-la, a comprar o jornal, esse jornal tem que falar para ela, tem que ser interessante. Essa pessoa tem que ter ali informações que sejam relevantes para a vida dela. Acho que basicamente isso. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença. E ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima.